Pessoal, vamos lá? Vamos dar continuidade, então, aqui à nossa aula de energias de ordem física. A gente está na traumatologia forense, já falamos na primeira aula sobre temperatura, né, calor e frio, e hoje nós vamos continuar a sequência aqui falando da pressão atmosférica. A pressão atmosférica costuma cair menos em prova, e geralmente quando cai são questões simples, e basta a gente entender esse conceito do qual é o mecanismo responsável pela lesão na pressão atmosférica que a gente consegue sair muito bem em qualquer questão. Então, olha lá, coloquei uma figura para vocês entenderem bem aqui o que faz diferença quando a gente está falando de pressão atmosférica. A gente tem que ter esse conceito muito bem diferenciado daquela pressão que a gente já viu na energia de ordem mecânica, que não tem nada a ver com a pressão atmosférica. Olha lá na figura, pessoal. O que é responsável pela pressão atmosférica é a quantidade de ar que está sobre o indivíduo. Então, eu coloquei aí um desenho que mostra uma cidade ao nível do mar e acima ali da montanha a gente tem uma cidade que tem um volume de ar que é muito menor sobre essa cidade, justamente por ela estar numa situação muito mais elevada, numa região muito mais elevada. Então, a quantidade de ar que tem sobre essa cidade é uma quantidade muito menor, e por isso a pressão ali naquela cidade é muito menor, e a gente pode falar que o ar ali, dependendo da altura, é até um ar rarefeito. É um ar que tem uma densidade muito menor do que aquele ar da cidade que está ali ao nível do mar. Então, quando a gente fala que a pressão atmosférica normal, em condições normais de temperatura e pressão, a gente está falando que essas condições normais valem para aquela cidade que está ao nível do mar. Tá? Então, essa pressão de 1 atmosfera ou de 1 atm, ela é válida para todas as pessoas ou todas as cidades que estão ao nível do mar. À medida que a gente vai subindo, que a gente vai elevando, fazendo uma elevação de altitude, a gente vai diminuindo a pressão sobre a gente, e diminuindo a pressão sobre a gente também diminui a pressão do ar que está nos nossos pulmões e também a pressão dos gases que estão não só nos nossos pulmões, mas também circulando no nosso sangue. Aquelas equivalências ali, um ATM equivale a 1,036 quilogramas por centímetro quadrado ou 760 milímetros de mercúrio. Então, o que pode acontecer? A primeira situação é uma redução da pressão atmosférica. Então, como eu já falei para vocês, quanto maior a altitude, ou seja, mais alto numa montanha, ou mais alto, né, em qualquer situação, se a gente estiver subindo em um ultraleve ou em um avião, por exemplo, quanto maior a altitude, menor a densidade do ar ali, mais rarefeito o ar e menor a pressão atmosférica ali. Com isso, vai haver alterações na composição do ar, dependendo de onde a gente estiver. Eu coloquei um desenho esquemático aí para vocês fixarem no desenho para entender o conceito. Diminui a quantidade de oxigênio e gás carbônico nesse ar. Então, com isso, como eu tenho uma pressão menor do oxigênio ali, uma pressão menor do gás carbônico, eu vou alterar o fenômeno de hematose, que é justamente a transferência do oxigênio lá no alvéolo do ar para o sangue, e em contrapartida, a transferência do gás carbônico, que está chegando ali no sangue sujo, vamos falar assim, né? O sangue que chega no pulmão para fazer essa troca, e esse gás carbônico precisa ser liberado ali no pulmão. Como a pressão dos gases ali naquela região é diferente, o nosso corpo, de quem estiver numa situação de altitude elevada, vai sentir essa diferença, tá? E se a gente for para lá de forma aguda, alguém que chega em uma situação de maior altitude, vai sentir essas perturbações e vai desenvolver sintomas que recebem o nome de uma síndrome que se chama mal das montanhas. O mal das montanhas é justamente esse conjunto de sintomas que uma pessoa pode desenvolver por essa dificuldade de fazer as trocas gasosas no pulmão, numa situação de mudança de posição, né? Para quem já nasceu lá, o corpo vai estar adaptado, e nós vamos ver essas formas de adaptação. Então, provavelmente não vai apresentar sintomas.
Quanto mais tempo a gente fica lá, olha lá, o nosso corpo vai apresentar compensações que são dadas por uma poliglobulia ou poliglobulina das alturas, que é o quê? A partir do momento que o meu organismo percebe que eu estou com dificuldade de transportar oxigênio, ele não entende exatamente por que está acontecendo. Mas, olha, antes chegava o oxigênio de uma forma fácil, com uma pressão, uma concentração que era suficiente para fazer essa troca sem dificuldade, e agora é como se tivesse muito oxigênio ali. Então, o que ele vai fazer para compensar? Ele vai produzir mais hemácias. A hemácia é a célula do nosso sangue responsável por transportar oxigênio. Então, ele vai tentar, ele vai fazer, na tentativa de compensar essa falta de oxigênio, produzir mais hemácias para tentar fazer com que um exército maior de células consiga carregar esse oxigênio que ele está sentindo falta lá no tecido. Então, essa poliglobulia constitui um considerável aumento no número de glóbulos vermelhos, que é a hemácia, no sangue, e que o indivíduo aclimatado, quer dizer, o indivíduo que está se acostumando ali, já está acostumando, reverte espontaneamente em poucos dias. Então, por exemplo, jogador de futebol que vai para um país que tem uma elevada altitude e precisa ali ter condições de fazer uma atividade física, tudo, ele pode sofrer esse fenômeno de aclimatação. Naquele período que ele estiver ali, ele pode ter um aumento dos glóbulos vermelhos do sangue, saiu dali, voltou para a casa dele onde ele está acostumado, essa situação pode se reverter. Nós vamos daqui a pouco ver um pouquinho mais desses sintomas do mal das montanhas. Ele é mais comum em altitudes acima de 2.500 metros e é agravado por esforço físico. Claro, a demanda já aumentou, está faltando oxigênio, o corpo já sentiu. E aí, se além desse esforço, essa demanda basal do corpo para as nossas atividades basais, já está sentindo falta, ainda mais se eu aumentar essa demanda fazendo atividade física. E olha lá os sintomas principais. Dor de cabeça, né, que é chamada de cefaleia, dispneia, que é a falta de ar, a anorexia, que é a aversão por comida, a falta completa de vontade de comer, a fadiga, que é o cansaço, a insônia, tonturas, vômitos e outros sintomas afins, tá? Surge o fenômeno da anóxia, né? A anóxia na verdade, seria mais uma hipóxia, né? Anóxia ou anoxia seria a falta de oxigênio no sangue. Isso, relativamente, a gente pode considerar anóxia, mas se a gente falar hipóxia, ou seja, hipo significa menos ou baixo, a baixa do oxigênio no sangue seria um termo mais adequado. Então, essa hipóxia ou anóxia, hipoxia ou anoxia, é explicada também pela diminuição da pressão parcial do oxigênio lá no interior do pulmão. Então, é como eu falei para vocês, do mesmo jeito que o oxigênio está numa concentração de menor aqui fora, ou com uma pressão menor, lá nos alvéolos a mesma coisa, tá? Em geral, esse tipo de sintoma, esse tipo de lesão, né, o que ocorre pela diminuição da pressão, a natureza jurídica, na maioria das vezes, vai ser acidental. Pessoas que estão subindo montanhas, né, mas que não contam com se deparar com esse tipo de sintomas, ou nós vamos ver outras situações que podem acontecer, mas o maior interesse se desperta pela questão dos acidentes de trabalho, pessoas que precisam estar em altitudes elevadas e acabam sendo acometidas por esse mal. Dentro do capítulo chamado Patologias da Altitude, além do mal das montanhas, que é essa alteração aguda que acontece nas pessoas que vão para uma altitude mais elevada, a gente também encontra um grupo de entidade de maior ou menor gravidade, que pode acontecer também, que é o edema agudo de pulmão e o edema cerebral das alturas. Essas sim, patologias graves, que acontecem por uma descompensação do metabolismo, justamente por essa baixa de pressão que o nosso organismo não está acostumado, mas podem acontecer também hemorragias retinianas no fundo do olho, ou também o mal, né, quando se persiste nessa altitude e tem uma dificuldade de adaptação, existe a chamada doença dos monges, né? Porque os monges, comumente, eles estão em situações de solidão em montanhas, em altitude elevada, e eles podem sofrer dessa dificuldade
de aclimatação ou de costume do organismo nessa situação de elevada altitude e baixa pressão. Tá? Embolia pulmonar ou até mesmo psicose das grandes altitudes também podem acontecer nessa situação de baixa pressão. Coloquei um desenho esquemático para vocês aí entenderem o local onde acontece essa chamada hematose. Então, tem um desenho ali dos alvéolos, que é a região mais distal do pulmão, é no alvéolo que acontece essa troca. Então, vocês podem ver ali no primeiro desenho da esquerda, a gente está vendo por fora como que um alvéolo recebe esse suprimento sanguíneo e que chega até ele, né, através desses vasos azuis, por exemplo, e ali ele vai, o sangue vai receber o oxigênio que está ali dentro do alvéolo, vai conseguir pegar o gás carbônico que está vindo desse sangue, e aí o sangue vai sair muito mais oxigenado e um sangue mais avermelhado. Ele chega mais azulado e sai mais avermelhado. No desenho da direita, a gente já consegue ver numa perspectiva de como se fosse de dentro ali do alvéolo. Então, a gente vê a hemoglobina, que é o glóbulo vermelho, chegando junto com o gás carbônico, um sangue mais azulado. À medida que passa pelo alvéolo, esse gás carbônico vai entrando para dentro do alvéolo, porque dali ele vai sair pela respiração. Em contrapartida, o oxigênio vai se associar a essa hemoglobina, e aí vai sair a hemoglobina oxigenada e um sangue já bem mais avermelhado, que a gente chama de sangue arterial, tá? Agora, além da baixa de pressão, quando a gente sobe de altitude, quando a gente vai para uma altitude menor, abaixo do nível do mar, aí a gente tem o problema do aumento da pressão atmosférica. E esse efeito é chamado de mal dos caixões, mas também pode ser chamado de mal dos mergulhadores, porque acontece principalmente em função de mergulhos, né? São os mergulhadores os mais vitimados desse mal, também os escafandristas, e outros profissionais que trabalham embaixo d'água, em túneis, em cavernas, qualquer situação, tubulões que sejam subterrâneos e que estejam abaixo da pressão em que aquele organismo está acostumado a viver, né? Com uma pressão maior, na verdade, abaixo do limite daquela pressão que ele está acostumado a viver, o que vai fazer com que a pressão ainda seja maior do que a de costume. Então, essas pessoas, no caso dos mergulhadores principalmente, mas isso vale para qualquer um, eles estão sujeitos a dois problemas que podem causar lesões graves. Tanto esse aumento de pressão, que aí vai fazer, né, ao contrário da altitude, com que a pressão dos gases seja ainda muito mais aumentada, a pressão do ar que está lá dentro do alvéolo seja muito maior, e que o organismo tenha que se dispor de mecanismos para conseguir fazer a troca gasosa mesmo com essa pressão alta, mas eles ainda incorrem num problema de quando eles saem dessa situação de pressão mais alta e voltam para a superfície, no caso dos mergulhadores, se eles fazem isso de forma displicente, sem tomar os cuidados necessários, essa baixa de pressão pode ser também esse aumento, essa elevação súbita, com a diminuição súbita da pressão, né, de um lugar de maior pressão lá embaixo para um de menor, pode também ocasionar lesões gravíssimas que a gente vai ver o mecanismo aqui para frente. Olha lá. O aumento da pressão atmosférica, ao mesmo tempo que acarreta uma patologia de compressão, caracterizada pela intoxicação, então, quando muda a pressão dos gases no sangue, esses gases podem passar a ser gases tóxicos para a gente. Então, olha lá, a patologia de compressão é caracterizada pela intoxicação por oxigênio, nitrogênio e gás carbônico, que são os gases que normalmente circulam no nosso sangue. Mas com o aumento dessa pressão, eles vão ter uma solubilidade no nosso sangue diferente da de costume. Mas pode produzir também uma patologia de descompressão, que é proveniente do fenômeno de embolia, consequente à maior concentração dos gases dissolvidos no sangue. São conhecidos por barotraumas. Então, o que acontece, gente? O gás, ele é parcialmente dissolvido no nosso sangue, mas a partir do momento que a pressão aumenta muito, ele acaba que ele fica muito mais solúvel ali, ele é obrigado pela pressão a praticamente, é como se ele desaparecesse. E à medida que se faz uma descompressão brusca, esse gás, que estava ali sob a ação de uma pressão muito forte, ele passa a ter uma pressão muito menor sobre ele e ele quer expandir, que a função de um gás é sempre buscar a maior expansão possível.
Então, à medida que ele está sofrendo pressão forte e ele, na descompressão brusca, essa pressão diminui muito, na hora que o gás expande, ele pode até estourar o alvéolo, literalmente. Ele pode provocar a ruptura dos alvéolos, e essa ruptura é chamada de barotrauma. Então, o que acontece? Só para a gente fechar na pressão. A gente pode acontecer a diminuição da pressão aguda, que é o mal da montanha, se for crônica, é o mal dos monges, que é a dificuldade do nosso pulmão de fazer a troca, porque a pressão do gás está muito baixa. Ele está acostumado a ter que puxar esse gás para dentro com uma facilidade X. E, de repente, esse gás está faltando, a pressão dele está muito menor, o nosso organismo vai ter muita dificuldade de puxar esse gás para dentro. Mas pode acontecer o contrário, a gente pode ir abaixo do nível do mar e a pressão aí vai estar muito maior, a ponto de que ele vai pegar gases que têm um determinado tamanho no nosso sangue, por uma solubilidade, a molécula não consegue manter um tamanho, e a pressão do gás faz com que ela diminua muito. Então, isso pode fazer uma intoxicação por esses gases. Mas, por outro lado, se a gente faz uma descompressão brusca, se a gente está lá 10 ou 20 metros abaixo do nível do mar e volta rápido, sem fazer aclimatação, o gás que estava ali comprimido lá embaixo, na hora que eu estou subindo rápido para a superfície, esse gás vai tentar expandir e ele pode provocar a ruptura do pulmão, tá? Então, o problema do mal dos mergulhadores ou mal dos caixões é o aumento da pressão, mas a descompressão brusca também é um problema, porque pode ocorrer um barotrauma. Agora nós vamos falar da eletricidade, que também é uma energia de ordem física, e essa sim é uma das mais cobradas dentro do tema de ordem física, né, nas nossas provas aí, Brasil afora, tá? A eletricidade, pessoal, ela pode ter duas origens para causar lesões. Ela pode ser uma eletricidade natural, ou também chamada de cósmica, e uma eletricidade artificial, ou também chamada de industrial. Ambos podem vitimar pessoas aí, a gente já viu, né, já vimos vídeos no YouTube, em jornais, né, que às vezes as pessoas em situações de tempestades, elas vão se abrigar em locais como debaixo de uma árvore, por exemplo, que podem servir de para-raio, e essas pessoas aí podem ser acometidas embaixo da árvore ou logo do lado, né, num campo aberto também isso pode acontecer, por serem acometidas por um raio natural, né, obviamente, e esse raio, ele pode ser causa de morte, ou de danos graves, ou não tão graves assim, e é diferente daquela pessoa que é acometida por uma situação de choque elétrico, quando esse choque elétrico vem de uma eletricidade artificial, ou também chamada de industrial. Começando pela eletricidade natural, ela pode agir letalmente, como eu falei, provocar mortes na vítima, e quando a eletricidade natural provoca morte, esse fenômeno vai se denominar fulminação, tá? Mas ela pode provocar apenas lesões corporais, ou coisas bem menos graves, né? Pode chegar a fazer lesões muito graves, ou algumas muito pouco graves, mas de qualquer forma, qualquer lesão corporal que não seja morte na eletricidade natural é chamada de fulguração, tá? A principal referência para esse assunto é o França, ele tem algumas divergências com o Higino, que depois nós vamos falar, mas, para o França, a eletricidade natural atingindo letalmente denomina-se fulminação, enquanto que qualquer outro tipo de lesão não letal é chamada de fulguração. E a lesão externa, provocada por eletricidade natural, ela vai apresentar um aspecto arboriforme, como vocês podem ver aí na imagem. A tonalidade ela vai ser mais arroxeada e ela se denomina sinal de Lichtenberg ou marcas queralnográficas. Queralnos do grego significa raio, mas o nome que cai mais, muito mais em medicina legal, né, são os epônimos, obviamente, que são marca registrada da medicina legal. Então, nós temos que saber para a prova o sinal de Lichtenberg como a marca típica provocada pela eletricidade natural. Tá? Daqui a pouco eu vou falar de um mnemônico bom para a gente decorar. Mais um exemplo aí, ó, a marca elétrica natural ou cósmica, chamada de sinal de Lichtenberg. Realmente, ela parece, tem gente que fala que parece como se fossem umas folhas de samambaia,
mas ele faz o formato de um raio mesmo, ou de pequenos raios, né, saindo ali de uma linha em comum. Então, sinal de Lichtenberg ou marcas queralnográficas. Essas marcas, gente, elas são decorrentes de fenômenos vasomotores, as chamadas vasculites. Acontece como se fosse uma inflamação dos vasos superficiais ali por onde a eletricidade passa. Então, são fenômenos vasomotores. E elas geralmente desaparecem pouco tempo depois, quando o indivíduo sobrevive, tá? Surgem cerca de 1 hora depois da descarga e nas próximas 24 horas aí, se ela não for registrada, provavelmente não vai deixar nenhum sinal. Por isso que o exame, né, de corpo de delito ou as marcas, né, o exame médico tem que ser feito dentro das primeiras 24 horas, se for a intenção de flagrar esse fenômeno, essa vasculite, esse fenômeno vasomotor, que é o sinal de Lichtenberg, que é a marca característica da eletricidade natural. Olha lá, em geral, as mortes pelos efeitos da eletricidade natural ou atmosférica ou cósmica se dá pela inibição direta dos centros nervosos. Então, isso já foi tema de prova, é um raio que tem, né, são muitos volts, é um raio muito que tem um poder de destruição muito grande, em geral, principalmente quando ele atinge um indivíduo letalmente, o principal mecanismo de morte é mesmo a inibição direta dos centros nervosos. Mas vai acontecer também, decorrente dessa inibição, uma paralisia respiratória total, e a causa da morte, então, pode ser a asfixia. Mas a asfixia decorrente de inibição direta dos centros nervosos, tá? Em outros casos, também podem acontecer efeitos cardíacos, como fibrilação ventricular, principalmente. Podem surgir outras alterações, como queimaduras, hemorragias musculares, ruptura de vasos de grosso calibre, ou mesmo do coração, fratura ósseas, congestão e hemorragia dos globos oculares, como está sendo mostrado aí na foto, congestão polivisceral, fluidez do sangue, distensão dos pulmões, equimoses, e a lesão mais intensa é encontrada nos locais de entrada e de saída da corrente elétrica. Em geral, como é naturalmente, o local mais comum de entrada vai ser cabeça e, principalmente, de saída, os pés, mas pode ocorrer no tórax também. E a eletricidade artificial? A eletricidade artificial, também chamada de industrial, ela tem uma síndrome que, para o França, é chamada de eletropressão. Aí independe se atingiu só com uma lesão corporal ou se provocou morte desse indivíduo, ele chama ambas de eletropressão, tá? Na maioria das vezes ela é acidental, mas pode ter uma origem suicida ou homicídio, tá? O França, ele chama os dois de eletropressão, mas ele guarda o termo eletrocução para a vitimização letal de uma pessoa que foi submetida à cadeira elétrica, tá? Isso era um método de execução, né? Ainda, hoje eu acho que não é mais usado em países do Ocidente, mas foi muito usado como pena de morte, forma de execução na pena de morte, a cadeira elétrica. E a cadeira elétrica, ela é uma forma de eletricidade artificial, provocando lesão corporal e morte. Tá? Então, França, ele guardava esse termo eletrocução para esse tipo de morte por eletricidade artificial. Agora, se morreu por qualquer outra causa, né, porque por fio de alta tensão, por qualquer outro acidente, ainda assim ele chamava de eletropressão. Tá? Na eletricidade artificial, as lesões superficiais, elas se alteram de acordo com a corrente, né? Se a corrente pela intensidade da corrente, tá? Ela pode ser de uma intensidade maior ou menor e a lesão vai depender disso. Mas a lesão mais típica, e a que mais cai em prova, é a marca elétrica de Jelinek. Embora ela pode não estar presente, ela é, sem dúvida nenhuma, a marca mais típica da eletricidade artificial, tá? E ela se constitui do quê? Enquanto a gente tem lá na Lichtenberg, cósmica, natural, aqui a gente tem ali Jelinek artificial. Lá, uma vasculite. E aqui? Aqui, uma lesão de pele de formato circular ou elíptico ou estrelado, ou seja, sem uma forma muito bem definida, de consistência endurecida ou endurada, pode falar assim também. As bordas são elevadas e o leito deprimido, a tonalidade branco-amarelada, fixa
indolor, asséptica e de fácil cicatrização. Então, a gente vai ver, não é uma lesão bonita, é uma lesão amarelada, funda, né, relativamente funda, ela tem um fundo seco amarelado, as bordas dessa lesão são elevadas, mas ela não dói e ela é de fácil cicatrização, tá? E dentro dessa falta de um formato típico, ela ainda pode apresentar a forma do condutor. Então, pegou no condutor que transmitiu essa eletricidade, tomou o choque, a forma do condutor pode ficar na mão, tá? Mas, de qualquer forma, vai ter a forma do condutor, mas vai ter uma borda alta, um leito deprimido, uma tonalidade branco-amarelado, tá? Então, aqui é uma lesão mais superficial, enquanto lá na eletricidade natural vai ser uma vasculite. A gente vai ver aquelas marcas queraunográficas lá embaixo da pele, e aqui a gente vê como se fosse uma ferida mesmo. Então, pessoal, para uma forma mnemônica que eu já vi aí os alunos discutindo em grupos, que eu acho que podem ajudar. Tem gente que fala assim, a eletricidade natural é a marca de Lichtenberg. Aí a pessoa associa com iceberg, que é um fenômeno natural. Enquanto aqui, a Jelinek, a gente pode associar com long neck, por exemplo, que é uma marca, um objeto industrializado, né? Long necks são industrializadas, então é uma marca de eletricidade artificial. Lichtenberg, iceberg, Jelinek, long neck, tá? Se vocês precisarem de ajuda, pelo menos nessa fase inicial aí, de alguns métodos mnemônicos, eu acho que ele é super válido. Quando algumas pessoas trazem para mim esses mesmos mnemônicos e falam que ajudou demais, eu gosto de repassar, porque eu tenho certeza que isso pode ajudar muita gente também, tá bom? Pessoal, quando a eletricidade é de alta tensão, ela dá margem a lesões mistas, ou seja, vai acontecer uma coisa que a gente chama de efeito Joule, tá? Atenção, o dano provocado pela eletricidade, ele não depende necessariamente da tensão, né? A gente pode ter uma alta tensão que não vai provocar lesão, dependendo de onde é que esse fio de alta tensão está com que tipo em que tipo de situação ele está transmitindo essa eletricidade, tá? Então, isso vai depender também da resistência que é colocada nessa passagem. Quem que vai se colocar ali no meio dessa eletricidade? A eletricidade está passando de um polo para outro, né? E o choque acontece porque alguém, uma pessoa, se interpõe aí nesse caminho da eletricidade. E aí, dependendo da situação, da resistência desse corpo nessa situação, o dano pode ser maior ou menor. E se a resistência é alta, vai acontecer uma coisa que se chama efeito Joule, que a gente consegue ver nos eletroeletrônicos que a gente tem em casa, que é o efeito que faz com que eles se esquentem. Tá? Quando a resistência é grande, se você for ver em chuveiro, em secadores ou em qualquer objeto elétrico que tem uma alta resistência, ele vai acabar sofrendo um aumento da temperatura por causa desse chamado efeito Joule. Nós vamos ver uma formulazinha ali na frente que vai ajudar a entender. Mas o principal é saber, a eletricidade, necessariamente, ela não vai provocar queimadura. Ela provoca marcas elétricas. Mas, pelo corpo humano conseguir, muitas vezes, oferecer resistências grandes, ela pode provocar aumento de temperatura e aí sim, associado ao choque elétrico, provocar efeitos de queimadura. Então, olha lá, a marca elétrica é a porta de entrada da corrente elétrica no organismo. Ela geralmente é pouco significativa e pode até passar despercebida ou estar ausente, mas a sua ausência não quer dizer que não houve passagem de corrente elétrica. Todo mundo que já tomou choque aí sabe como é isso, né? Sabe que muitas vezes, né, ele não vai deixar marcas, né? Agora, se deixar, aí é uma certeza, um sinal de certeza de que passou uma corrente elétrica ali. Mas se não deixar, não quer dizer que não passou. E a queimadura? A queimadura é resultante do calor da corrente, tem forma de escara pardacenta ou escura, é apergaminhada, bordas nítidas, não tem congestão, não fica avermelhada, não fica edemaciada, pelo contrário, ela fica seca, escura, pardacenta, né, amarelada, e também não tem bolhas, tá? Aqui a queimadura elétrica, diferente das outras queimaduras, não tem. Podem acontecer também lesões muito graves, que vão desde a amputação de membros
até secção completa do corpo, como a gente está vendo aí. Então, muitas vezes, aquilo que a gente está vendo, aquela situação de carbonização ali da eletricidade, se dá por efeito Joule, por efeito de uma queimadura. Aquilo ali não tem nada a ver com marca elétrica, tá? Em relação a classificar as queimaduras, elas podem se classificar em 3 tipos. Eu acredito que isso aí não é detalhe demais para as provas, principalmente para delegado, investigador, escrivão. Talvez poderia ser cobrado mais para médico legista, mas eu já vi isso cair em prova de delegado. Então, só para a gente não falar que não falei, a classificação de PIGA é de 3 tipos. Aí nós estamos falando agora de queimadura. É o tipo poroso, anfratuoso e cavitário, tá? O poroso é como se fosse, ela pega um aspecto como se fosse de um pulmão, né? Daí, aspecto histológico significa o tecido fica parecendo tecido pulmonar, a pele ali. O anfratuoso, parecido como esponja, rota ou gasta, e o cavitário já são mais graves, crateras em zonas de tecidos carbonizados, tá? E lembrar que o tecido ósseo também, dependendo da gravidade da queimadura, ele pode se fundir, o osso pode fundir e vai produzir como se fosse pequenas pérolas, que eles chamam de pérolas ósseas. Mas isso é detalhe demais, eu sugiro que só se tiver sobrando tempo e neurônio para decorar essas coisas aí. A marca de Jelinek, ela é superficial, então caracterizada pelo destacamento da epiderme, células da camada basal da epiderme, também chamadas de espinhosa, núcleo retraído e vacuolizado. Isso também é detalhe demais, mais para médico legista, mas citado aí pelo Higino e pelo França, acontece o estiramento das células poliédricas mais profundas, configurando-se em feixe de pelos. Importante só saber a outra definição que eu passei para vocês de Jelinek. Vou pegá-la aqui. Olha lá, lesão da pele, forma circular, elíptica, estrelada, de consistência endurecida, borda alta, leito deprimido, isso pode cair, tá? O outro detalhe demais, mais para legista. Outra característica da eletricidade artificial é pelo chamuscado e enrodilhado. É aquele pelo que fica como se fosse em hélice por conta da queimadura. As queimaduras, então, se de alta corrente, né? Elas podem ser cutâneas, muscular, ósseas e até visceral, tá? Dependendo do efeito Joule, como eu falei, podem ter escalas enegrecidas. E uma das lesões típicas é a queimadura nos locais perto de objeto metálico. Onde tem objeto metálico, como fivela de cinto, medalha, zíper, moeda, ali pode ter uma queimadura mais profunda e esses metais, eles podem ficar imantados. Eles ficam como se fossem ímãs, né? Se você passa, por exemplo, uma moeda perto de uma fivela de um corpo que foi acometido por eletricidade artificial, ele pode atrair essa moeda. Olha lá, lesão de saída, como eu falei com vocês, muito comum que seja nos pés, na eletricidade artificial também, né? Porque o contato geralmente se dá com a mão ou uma parte do corpo, uma pessoa que está em pé, e aí a saída acaba sendo pelo pé mesmo. Acontece também um fenômeno chamado de metalização, que é o destacamento da pele. Percebam nessa imagem do Malthus aí, é como se a pele ficasse seca e destacasse na sua porção mais superficial, e o fundo da lesão ela pode ficar impregnado de partículas dos condutores elétricos. Essas partículas se fundem e vaporizam, e elas ficam impregnando o fundo dessa lesão. Isso é um fenômeno chamado de metalização. Já foi cobrado em prova. Aqui só para vocês verem, eletricidade, e lá a marca de Jelinek, da eletropressão. Quando a gente olha assim, né, e busca ali aquela definição, a gente dá um pouco de dúvida, mas vocês precisam mais entender a definição, como ela vem, né, literalmente, porque costuma cair trechos copiados dos livros do França e do Higino, então é mais importante entender e saber a definição do livro do que reconhecer isso em foto, tá? A lesão de saída pode ser única ou múltipla. Se tiver com os 2 pés no chão, dependendo de onde essa eletricidade entrou, ela pode sair dos 2 pés ao mesmo tempo, tá? Mais uma vez, esse fenômeno da metalização já caiu em prova, então é o destacamento da pele com o fundo da lesão impregnado das partículas do condutor elétrico. Essas partículas são fundidas
e vaporizadas, mas são partículas do condutor que ficam ali impregnando o fundo da lesão, tá? E isso também já caiu em prova, pessoal, é o mecanismo de morte pela eletricidade artificial, tá? É uma coisa que eu acho que também não vale a pena, não sei se tem alguém da área de exatas que está fazendo esse concurso e vai achar isso meio estranho, mas eu acho que vale a pena a gente entender de uma forma bem tranquila e não ficar questionando demais o que está escrito nos livros, porque muitas vezes a teoria dos livros de medicina legal se confrontam mesmo com as teorias da medicina ou das exatas, enfim. Nosso objetivo é passar na prova, é acertar a questão, então sem muita briga. O França fala o seguinte: ao que nos parece, as causas de morte por eletricidade artificial variam conforme a intensidade da corrente. Só que a gente sabe que o que, na verdade, vai provocar esses efeitos, né, é a intensidade da corrente mesmo, só que ele vai definir essas diferenças agora se referindo à tensão, tá? Mas aí eu coloquei ali aquela fórmula para vocês, né, que é a fórmula da física, que todo mundo lembra, tenho certeza, que o U ou V, né, que a tensão, ela é proporcional tanto à resistência quanto à intensidade da corrente, né? Então, nós vamos considerar como se fosse uma resistência constante. Vamos considerar uma pessoa. Uma pessoa, em uma situação, ela tem uma resistência constante. Então, realmente, quanto maior for a tensão para essa pessoa, maior vai ser a corrente, tá? Desculpa, gente, na verdade é o contrário. Quanto maior for a tensão, menor é a corrente. Mas olha como que o França coloca. Para a gente entender que, apesar da gente saber que é a intensidade da corrente que vai definir, a gente não, para esse tipo de questão, a gente não vai preocupar com corrente. Olha como que ele coloca. Na alta tensão, acima de 1.200 volts, a morte é cerebral, bulbar e cardiorrespiratória. Nas tensões de 1.200 a 120 volts, a morte é por tetanização respiratória e asfixia. E abaixo de 120 volts, a morte é por fibrilação ventricular e parada cardíaca. Então, tá vendo que aqui ele não fez nenhuma referência à corrente. E isso já caiu em prova desse jeito. Então, como que nós vamos fazer? Ah, tem gente que fala comigo, se cair é fácil de anular essa questão, porque não é intensidade, não é a tensão, é a intensidade. Isso já caiu e a prova não foi anulada, a questão não foi anulada. Porque está assim no França, eles vão falar que de acordo com a França é assim, a gente está preocupado em acertar a questão. Então, pessoal, como que nós vamos decorar isso? Vocês estão vendo que os números aí são fáceis de decorar, né? É 120 e 1.200. Então, o que a gente vai fazer? Eu coloquei um esquema ali para vocês de um corpo humano, né, já dissecado aí, está praticamente em osso ali no esqueleto com os órgãos. E aí é o seguinte, quanto mais alta a tensão, mais alto no nosso corpo é a consequência dessa tensão. Então, olha lá, na alta tensão, que é acima de 120, o órgão que mais vai sofrer é o órgão mais alto do nosso corpo, que é o cérebro, tá? Então, acima de 120, 1.200 volts, a morte é cerebral. Quando ele fala cerebral, bulbar e cardiorrespiratória, essa cardiorrespiratória é decorrente da inibição do centro respiratório lá no encéfalo, né? Então, não tem problema. A tensão mais alta, que é acima de 1.200, a morte é cerebral. Já a tensão mediana, que é de 120 a 1.200, quem vai sofrer é o próximo órgão da lista ali, que é o próprio pulmão. Vai acontecer tetanização, o que é isso? Paralisação da musculatura respiratória. A gente respira, na aula de asfixia a gente vai ver isso com mais detalhes, a gente respira muito em função de contração muscular da musculatura respiratória. O nosso pulmão não consegue fazer isso sozinho. Então, eu preciso de contração da musculatura, abrindo o nosso tórax, diminuindo a pressão lá dentro para o ar entrar. Então, se eu tenho uma paralisação dessa musculatura, o meu pulmão não consegue expandir, eu não consigo respirar, e aí está a morte por tetanização, por uma asfixia decorrente da falta de capacidade do meu organismo de puxar o ar para dentro e de receber o oxigênio do ar. Então, essa é uma forma até mais comum de morte por eletricidade, que é a tetanização respiratória. O pulmão é o próximo órgão a receber aí esses problemas, e aí
é o responsável pela morte nas tensões de 120 a 1.200. E nas baixas tensões, abaixo de 120 volts, aí é o próximo órgão, está logo coladinho no pulmão, mas certamente abaixo do pulmão, que é o coração. Abaixo de 100 volts, nós vamos ter morte por parada cardíaca, por arritmia cardíaca, chamada de fibrilação ventricular. Tá bom? Então, a gente entendeu o conceito de que a corrente é importante para provocar as lesões. Mas quando a gente está falando de causa de morte por eletricidade, para efeito de prova, nós não vamos pensar na corrente, nós vamos pensar na tensão. Tensões muito altas é o cérebro que morre, tensões medianas é o pulmão responsável pela morte, e abaixo de 120 é o coração, a parada cardíaca decorrente de arritmia, tá bom? E aí? E a perícia, gente? Como que a gente faz uma perícia de morte? Porque se teve parada por fibrilação ventricular, por exemplo, vai chegar no IML, mas tem 1000 causas de arritmia cardíaca, e como que o perito, o médico legista, vai fazer para entender, ou como que uma pessoa, um investigador, um delegado que chega lá no local, vai conseguir entender o que aconteceu? Será que essa morte se deu mesmo por eletropressão, por atividade elétrica industrial? Então, nos comemorativos, é importante o depoimento de testemunha. A gente precisa de alguém que nos conecte com essa realidade da eletricidade. A gente já não está vendo raio mais, né? Não está vendo faísca. Muitas vezes não vai ver o fio solto, às vezes não é um fio solto. Tá? Então, o depoimento de testemunha é importante, principalmente para determinar a causa jurídica. Porque a causa da morte, às vezes, a gente vai conseguir. Mas e aí? Foi um acidente? Foi um homicídio? Foi um suicídio? Né? Por que aquele cara estava segurando aquele fio, agora, aquele cadáver ali que está ainda preso lá no fio? O que aconteceu? Ele foi lá porque brigou com a mulher, porque perdeu dinheiro, ou alguém colocou ele ali? Qual é a situação jurídica ali? Tá? Outro fator importante é a caracterização da marca. Tá? É observar bem aquela marca, assim como lesão de entrada e de saída produzida pela corrente, e a natureza, né? Quais lesões ali são in vitam ou foram produzidas ainda em vivo e quais lesões já aconteceram depois da morte, tá? Às vezes, nota-se no exame a marca elétrica, mas a morte é devida a outra causa. Por exemplo, né, um choque elétrico de alta tensão pode fazer com que a vítima seja arremessada a metros de distância. E muitas vezes ela vai morrer em decorrência dessa queda, desse arremesso. Ela pode bater contra um carro, contra uma árvore, pode cair de uma altura muito, muito grande. Então, o mecanismo da morte pode ser a contusão decorrente desse arremesso e não efetivamente a passagem da eletricidade, tá? Às vezes, a morte vai se dar por outras patologias. Então, vai precisar se estabelecer a relação de causa e efeito com a passagem da eletricidade e a causa da morte, tá? Resumindo, existem manifestações de asfixia, né? Existe hemorragias cerebrais que acontecem nas asfixias, principalmente decorrentes de eletricidade. Tem edema de pulmão, o coração está repleto de sangue, está dilatado. Tem lesão eletroespecífica e não tem outra lesão e nenhuma outra alteração, e nada que fala para mim contra uma morte por eletricidade industrial, então nós vamos determinar que a causa da morte foi eletricidade industrial, tá? Pode se encontrar, gente, não raro, em casos de eletricidade artificial, um sinal chamado de sinal de piacentino, tá? Ele só aparece esse epônimo aqui, na parte da eletricidade artificial, que é um intenso pontilhado hemorrágico nas regiões cervicais e dorsais, e na face lateral do tórax, como se fossem micropápulas cianóticas, tá? E eu procurei alguma referência a esse sinal quando fala quando a gente está falando de equimoses, de pápulas, de cianose, e ele realmente só é citado aqui, mas é mais um epônimo que pode estar aí na sua prova. Então, sinal de piacentino é pontilhado hemorrágico na região cervical, dorsal e face lateral do tórax, tá bom? E aquelas pessoas que sobrevivem após a ação da eletricidade artificial, elas podem apresentar surdez, porque muitas vezes
essas lesões que ocorrem por eletricidade, aí tanto a artificial quanto a natural, elas podem vir acompanhadas de outros tipos de lesão, né? O próprio som, a própria luz e o calor podem ser causas também de lesão associada. Então, no caso da eletricidade artificial, uma surdez que geralmente é unilateral, devido ao deslocamento de ar produzido pelo raio, rompendo violentamente a membrana do tímpano. Pode também apresentar sérias lesões no aparelho visual. Então, aqui a gente está falando de qualquer tipo de eletricidade, tá? A do raio é a que mais, o raio natural, né, cósmico, é o que mais tem relação pela violência com que ele se apresenta mesmo. Então, um pequeno resumo aí, eletricidade natural, temos o sinal de Lichtenberg, com aspecto arboriforme de tonalidade arroxeada, olha lá para vocês verem, marcas queralnográficas, a lesão é fulguração e a morte é fulminação. Já na eletricidade artificial, a marca é de Jelinek, é uma lesão superficial da pele, a forma pode ser vária, circular, elíptica, estrelada, a consistência já é mais endurecida, borda alta e leito deprimido, ou seja, o meio é fundo e o entorno é alto, a tonalidade é branco, amarelado ou pardacenta, ela é indolor, asséptica, ou seja, ela não é aquela ferida suja, contaminada, e ela é de fácil cicatrização, tá? Pode apresentar também a forma do condutor. Se provocar só lesão, nós estamos falando de eletropressão, e se provocar morte, eletropressão também, mas podemos considerar o termo eletrocução. Para a gente terminar, vamos falar das pistolas elétricas, o França fala disso, isso já caiu em prova, mas quando isso cai em prova não costuma ser nada assustador, não. Essas pistolas são chamadas também de taser, e elas têm a finalidade de imobilizar uma pessoa por meio de disparo de dardos energizados lançados nos disparos. Então, vocês podem ver aí nesse desenho que eu tirei da página da fabricante mesmo, da taser, você pode ver que essa arma está disparando 2 dardos e que eles já saem ali ligados a um fio condutor que é energizado. Tá? A carga da pistola contém nitrogênio e os mini arpões com farpas parecidas com a de um anzol. São presos a armas por fio de cobre, é o fio condutor de escolha. Quando os arpões se fixam no corpo da vítima, o circuito elétrico se fecha, pois um de seus polos se torna positivo e o outro negativo. A sua corrente é então a corrente é produzida por pilha ou bateria. As lesões produzidas pela descarga da pistola caracterizam-se por pequenos eritemas ou queimaduras pontiformes, podendo causar danos sérios e até mesmo a morte, principalmente nos portadores de doença cardíaca. Esse risco é mais grave, mesmo em indivíduos sem essa patologia, quando os disparos são repetidos. Pessoal, então, não sei se vocês tiveram dificuldade de entender, aqui é um sistema simples de circuito fechado, né? Eles disparam arpões energizados com fios condutores, e quando esses arpões penetram no indivíduo, eles fecham um circuito, passa ali um choque elétrico. Esse choque elétrico, em geral, ele é suficiente para fazer como se fosse uma tetanização. Ele vai fazer uma contratura muscular que vai geralmente jogar o indivíduo no chão, né? Ele não vai dar conta de ficar em pé, é um choque forte, mas não é um choque em geral, suficiente para provocar grandes danos. Mas se ele estiver correndo, ele vai cair, né? E ele pode até ter uma parada respiratória momentânea ali, porque tem tetanização, dependendo de onde o arpão pegar, mas é uma coisa muito rápida, tá? Os defensores do uso dessa arma não gostam quando o França fala desse risco cardíaco, mas o França fala, a gente vai considerar, né, para quem tem predisposições de doenças cardíacas, qualquer, a gente viu ali, né, quando a gente falou da voltagem relacionada com o mecanismo de morte, a gente viu que a voltagem mais baixa, que é abaixo de 120 volts, o mecanismo de lesão são as arritmias cardíacas. Então, qualquer corrente que passa num coração que já tem uma propensão, pode mesmo provocar uma arritmia. Mas isso é raríssimo, só que para a gente o que importa é que, se o França falou, isso pode estar na nossa prova, não é? E agora, para a gente terminar o assunto de energias de ordem física, nós vamos só falar um pouquinho de radioatividade. Isso é muito difícil de cair, mas quando cai,
são questões que realmente quem passou o olho vai acertar e quem não tem a menor ideia pode perder a chance de acertar uma questão fácil, tá? Os efeitos da radioatividade são decorrentes de raio-x, rádio e energia atômica. Os raios-x, eles podem perpetrar lesões locais ou gerais. As lesões locais são conhecidas por radiodermites, e a ação geral vai ocorrer sobre órgãos profundos, principalmente as gônadas, geralmente levando à esterilidade, tá? É o principal efeito aí indesejado do raio-x, de pessoas que trabalham em locais que têm que fazer raio-x assim em sequência. As radiodermites, então, que são as lesões de pele agudas do raio-x, podem ser agudas ou crônicas, na verdade, mas as que mais caem são as agudas, elas podem ser de primeiro, segundo ou terceiro grau. A de primeiro grau é chamada de eritematosa ou depilatória, a segunda, papulo-eritematosas, e a terceira são úlceras, chamadas de úlceras de Röntgen. Tá? As crônicas também, essas lesões podem ser locais, apresentando forma ulceratrófica, isso é muito detalhe para vocês que não são da área de médico legista, mas é importante saber que existe um câncer cutâneo, que é chamado câncer do radiologista ou câncer também röntgeniano, e são lesões graves provocadas de forma crônica por quem se submete à radioatividade sem as devidas precauções, né? Isso é um fator de risco para o desenvolvimento dessas doenças. O rádio, quando usado de maneira indiscriminada, pode ser motivo também de sérios danos à saúde ou à vida do paciente, quer seja por ação externa ou interna. Sobre a forma de arma nuclear, a gente já sabe, a bomba atômica, né? Como diz o França, custosamente justificada a intervenção médico-legal, haja vista a responsabilidade, escapar à ação pericial. Então, pode provocar danos seríssimos, e a gente já viu isso aí na nossa história. Luz e som também são causadores de dano, cada uma à sua forma. Isso não cai detalhe nenhum. O mais importante é saber que o excesso de luz ou o excesso de som, né, seja por atividade profissional, né, pessoas que têm que trabalhar em situação, né, de um som com elevadas frequências ou com volume elevado, precisam ser estimulados a usar EPI, e pessoas que trabalham com luz também. Isso já foi usado como forma de tortura também, mas hoje em dia o interesse médico legal é muito mais em função das atividades profissionais. Então, pessoal, só para a gente fechar esse slide dos epônimos, de tudo que a gente falou em relação às energias de ordem física. Se vocês estudarem bem essa aula, assistirem quantas vezes for necessário, e fizerem algumas poucas questões, perto da prova, basta olhar para o slide dos epônimos, dessas definições, que vocês vão conseguir fazer, se não 100, 90 e muitos por cento das questões relativas a esse assunto. Mas as demais que não vão ser resolvidas por epônimos, elas certamente estão no corpo do texto desse material, tá bom? Então, nós vamos ficar por aqui e eu aguardo vocês para os próximos temas aí.